Olá, estamos de volta e nessa aula nós vamos falar sobre arrays ou vetores ou matrizes, né? Tudo isso é a parte de variáveis onde nós podemos utilizar, né, a questão de mapeamento de valores indexados, né? Então, um array ou um vetor ou uma matriz, ela tem a ideia, né, de mapear, de indexar valores, tá ok? Essa é a finalidade de um vetor. E lembrando que quando a gente trabalha com um banco de dados, o sistema trabalha 100% vetor. Então, nós temos que entender como funciona para que nós possamos trabalhar e entender corretamente a parte de banco de dados no futuro, que a gente vai estar vendo aí, tá ok? Bom, primeiramente, vamos abrir o Dreamweaver. Bom, antes, starta seu WAMP aí, pessoal. Starta o WAMP, deixa ele startado e vamos para o Dreamweaver. Aqui no Dreamweaver, nós vamos pedir um novo documento, um documento PHP. Estarei eliminando toda a parte de HTML, como a gente já vem fazendo, e estarei agora salvando esse documento dentro da nossa pasta do curso, né? Dentro de WAMP, www, curso PHP2, introdução, e vou colocar aqui arrays.php, correto? Bom, pessoal, primeiramente vamos então inicializar aqui nosso estudo, digitando aqui as iniciativas do PHP. Bom, como funciona um array? Um array é uma variável comum, é uma variável como qualquer outra, com uma pequena diferença. Um array ele tem várias posições na memória, então com um único nome a gente podemos listar várias posições dentro deste array, tá ok? Então como funciona isso daí? Vamos dar uma olhada aqui. Bom, a primeira forma, né, de a gente trabalhar é declarando isso. Então vou dar um nome aqui de uma variável chamada produtos, tá? E dentro de produtos eu vou colocar aqui entre colchetes, um valor, por exemplo, 0, que vai receber aqui qualquer coisa. Então, o que eu tenho aqui? Por exemplo, a palavra, deixa eu ver aqui, sabão em pó. Certo? Sabão em pó. E continua ainda com o mesmo nome, produtos, dentro de colchete, número 1, uma sequência lógica. Tá? Então, vou colocar aqui, vamos supor, detergente. Joia? Ponto e vírgula. Vou colocar aqui produtos, variável 2, fecha colchete, e vou colocar aqui pinho-sol. E assim consecutivamente. Então, um array nada mais é do que uma variável comum, onde a gente tem a posição desse array, tá? Ou desse vetor, tá ok? Então, essa posição aqui diferencia essa variável desta. Como também as variáveis, se a gente colocasse um produto com P maiúsculo aqui, ele não seria o mesmo array, tá ok? Então, se for para eu chamar esse array aqui, basta eu dar um echo e dar o nome do produto e a posição que eu quero que ele liste, posição 1, por exemplo. Então, ele vai listar para mim, né? Vamos lá no WAMP. E vai listar para mim exatamente a palavra detergente. Vamos lá, arrays. Opa, será que eu escrevi errado? É produtos, tá? Produtos. Vamos lá. Atualiza. Detergente. Beleza? Então, a finalidade de um array é buscar para a gente, é listar para a gente qualquer coisa que você queira numa ordem crescente, tá ok? Como que eu posso dizer aqui? Num índice, tá? Onde eu posso indexar esses valores. Então, se eu colocar o 0, sabão em pó. Tá? Lembrando que esses erros de acento, né, é devido ao fato de que está sem o HTML. Joia?
Então, vamos rodar lá de novo. Sabão em pó. Joia? Bom, pessoal, não é só assim um array. Um array não trabalha só desta forma. Nós podemos também, por exemplo, criar um array mais estruturado, de uma forma mais estruturada. Por exemplo, vamos colocar aqui a variável. A variável sempre começa com o sinal de dólar. Lembra disso, né, pessoal? Vamos colocar aqui, então, uma variável chamada verduras. E ele vai receber um new array, tá ok? Então, ele recebe um array. E aqui dentro, eu coloco o que eu quero. Por exemplo, vou colocar aqui as posições. Nesse caso, eu posso começar do jeito que eu quiser. Então, aqui eu tenho o zero, sinal de igual e o sinal de maior, tá ok? Fazendo aí essa setinha, zero, igual, sinal de maior. Onde eu vou colocar aqui o nome do meu produto. Vamos colocar aqui alface. Vou separar esses valores por vírgula. Então, vou colocar um sinal de igual e vou colocar aqui, por exemplo, rúcula. E assim consecutivamente, né? 2, sinal de igual, maior. Vou colocar aqui, por exemplo, almeirão. E assim consecutivamente. Não vou colocar aqui o ão, não, o ao. Joia? Então, eu vou gerando aqui dentro desta verduras, né, os arrays, ou seja, um índice. Então, dessa forma aqui, é uma forma mais estruturada, mais nova de se usar um array, e dessa forma é uma forma mais antiga. Como que eu faço para ler, então, esse array? Simples. Eu simplesmente dou um eco, eu vou apenas colocar um eco br aqui para não misturar, tá? E aqui, eu vou dar um eco em verduras e a posição que eu quero que ele mostre. Então, a posição 1 tem rúcula. Então, vai aparecer rúcula. Correto? Everton, qual que é a vantagem de utilizar um array? Qual que é a finalidade de utilizar um array? Vamos lá. A finalidade é o seguinte, pessoal. Eu tenho um array aqui com 1, 2, 3 posições, certo? O array verduras. Então, se eu quiser varrer esse array, se eu quiser ler todo esse array com o comando for, por exemplo, eu consigo. Olha só que interessante. Comando for, abre e fecha parênteses, sinal de chave, fecha chave. Então, aqui dentro eu simplesmente coloco variável i é igual a 0, ponto e vírgula. Enquanto i menor igual que o valor do array, que nesse caso são 3, correto? Nesse caso, eu vou colocar só menor que 3, porque senão teria que ser 2, que começa 0, 1, 2. Tá ok? Então, 0, 1, 2. São 3 posições. Começando do 0, então vai até 3. E aqui eu coloco i++, ponto e vírgula, i++. Logo em seguida, eu simplesmente dou um eco, tá? Ó, eco, a variável que eu quero, verdura, por exemplo, abro o colchete, coloco a variável i, que é o que vai fazer a minha numeração, fecho ponto e vírgula. Então, nesse caso aqui, ele vai me mostrar, vou até colocar aqui um eco br embaixo, tá? Vou colocar aqui assim, ó, ele vai pulando de linha, certo? Então, nesse caso aqui, através desse for, eu consigo listar todas as verduras que eu coloco lá. Perfeito? Então, ao vir aqui, eu vou dar um F5. Opa, deu um erro. Vamos ver a linha 14. Linha 14, for i igual a 0. Aqui são variáveis, tá, pessoal? Ó, variável i, ó, variável i e ó, variável i. Se você for ver aqui, ó, erro de parse, syntax error, está faltando um igual, tá? Ou ponto e vírgula, e não entendeu o que era a variável, tá? Então, a variável aqui, e vamos salvar e vamos rodar agora que vai. Opa, o que está acontecendo aqui? Vamos ver. É verduraço, tá? Verduraço. Vamos fechar, salvar, vamos rodar. Tá lá, alface, rúcula e almeirão. Ele mostrou agora a varredura desses valores, tá ok? Então, eu consigo, através de um array,
varrer os valores. Eu vou comentar isso daqui para não nos atrapalhar, para continuar a ideia. Então, atualizando, tenho lá as 3 itens. 1, 2, 3. Eu poderia, de repente, aumentar aqui, não poderia? Colocar aqui, por exemplo, deixa eu ver aqui, o número 3. E poderia colocar aqui, sei lá, deixa eu ver uma verdura aqui. Agrião. Agrião. Só que na hora de rodar lá, obviamente que o agrião não vai aparecer. Olha só. Obviamente eu vou ser obrigado a vir aqui e colocar o número 4, que é um a mais, correto? Salvando então, rodando F5, ele vai aparecer. Então, a gente tem aí a varredura completa de um array. Só que, claro, obviamente, ficaria muito ruim a gente, numa programação, ter um array desse e ser obrigado a toda vez que aumentar um novo item, ter que trocar o nosso código-fonte, correto? Então, para resolver esse problema, o PHP tem um comando chamado count. Então, só para a gente dar uma olhada, vou dar um eco aqui e vou dar count. Ó, count, tem que ficar em azulzinho. Tá? Count, eu quero contar quantas posições tem o meu array. Então, basta dar o nome verduras. Joia? Verduras e não varduras. Isso, verduras, salvo. Quando eu vim aqui, atualizar, ele vai mostrar que o meu array tem 4 posições. Eu simplesmente aumentando aqui, ó, 4, certo? Vou aumentar aqui para, deixa eu ver, rabanete. Joia? Então ele vai me mostrar 5 posições agora, ó, atualizando. 5 posições, porém o agrião ficou no agrião, não apareceu o rabanete. Então o que eu faço agora para ficar um for dinâmico, né? Onde eu consigo, então, em vez de eu colocar maior igual que 4, eu coloco menor igual que conte, abre parêntese, verduras aqui dentro. Isso vai fazer com que ele conte exatamente a quantidade exata. Então, quando der um F5 aqui, rabanete está lá. Então, olha só, ao simplesmente aumentar um valor aqui, vou colocar aqui o 5, e então vou colocar um valor qualquer aqui. Vamos colocar aqui repolho. Joia? Então agora eu não preciso mais mudar o for. Olha só que interessante. Ao dar um F5, ele já chama o repolho para mim. Então uma forma bem bacana de a gente trabalhar, da gente usar os arrays, é utilizando o método, né, a função count, usando a função count e usando também um for para poder ler todos esses arrays. Então, uma forma bem simples, uma forma bem básica de se utilizar aí, arrays. Mas não para por aí, pessoal, não para por aí não. Porque trabalhar com array, a gente pode também trabalhar com alguns comandos, né, algumas funções, chamada, por exemplo, implode e o explode, que a gente usa muito no decorrer do nosso curso. O implode, ele vai unir esses arrays. Tá? Por exemplo, eu posso utilizar uma função, por exemplo, join, que seria o implode, ou simplesmente o próprio implode. O mais usado é o join, que é o que junta. Tá, ok? Então, olha só que interessante. Eu posso trabalhar aqui com uma variável array inteira, e vou unir todos esses arrays numa única frase. Então, eu coloco join para unir, certo? Coloco entre aspas o caractere de separação, vou colocar um tracinho, vírgula, e vou colocar o array que eu quero trabalhar, que eu quero unir, tá ok? Então, vou colocar aqui, por exemplo, verduras. Fecho parênteses, ponto e vírgula. No momento em que der um eco nesse array inteiro, ó, eco array inteira, eu tenho aqui dentro desse array inteira, eu vou ter todo o conjunto de valores separada por tracinho. F5 está lá. Eu consigo então unir também um array numa única variável e ainda separando por tracinho, por exemplo. Eu vou separar, por exemplo, vamos colocar aqui por barra.
tá? Barra com espaçozinho antes e depois. Então, ao dar um F5, ele vai trocar por barra. Perfeito? Então, uma forma bem simples da gente trabalhar com união de vetores. A gente pode unir vetores. Como a gente pode também, né? Vamos copiar aqui o BR para pular de linha lá embaixo. Como a gente pode também, sem problema algum, separar valores. Podemos separar valores, isso mesmo. Por exemplo, vou criar uma string aqui. Ela vai ter igual aqui. Por exemplo, deixa eu ver aqui alguns nomes. Cíntia, Maria, Carla, Sandra, Thalita, deixa eu ver aqui, Thalita, sei lá, Marcos, Antônio, Serafim. Tá bom. Isso. Então eu tenho alguns nomes, tá ok? Então esses nomes aqui, se eu der um echo, tá? Por exemplo, um echo string, eu não consigo trabalhar com eles separadamente, certo? Então vou ter os nomes lá, Cíntia, Maria, Carla, Sandra. Porém, tem uma separação por vírgula, por exemplo, tá vendo? Ó? Vamos supor que eu queira separar esses nomes, deixar eles separados, preciso separar eles. Então eu posso utilizar o explode. Então eu posso colocar aqui, ó, array separado. Joia? Que vai receber aqui o que? O explode. Explode. Dentro do explode, você vai colocar qual o caractere que separa ele. A vírgula. Tá ok? E depois o array que você quer separar de vírgula de novo. Então eu vou colocar aqui string. Joia? Então o que eu estou colocando aqui? Ó? Array separado, que é a minha variável que vai ter os arrays. Explode. Ele vai explodir esse texto aqui pelas vírgulas. Tá? Explode. E então, quem que eu quero explodir? A variável string. Então, na hora que eu der um array separado, por exemplo, echo variável array separado, se eu colocar a posição, por exemplo, 0, ele vai aparecer Cíntia para mim. Então, vamos ver lá. F5. Olha lá, Cíntia. Tá? Então, vamos pegar aqui, vamos dar um BR aqui. Ctrl C. Colocar um BR. Então, nesse caso aqui, F5, está lá, Cíntia, que é a posição 0. Se eu colocar a posição 0, 1, 2, 3, vai aparecer Sandra. Tá? Então, vamos por lá. Nós conseguimos aqui, então, trabalhar com valores separados. Olha lá, Sandra. Tá? Então, nesse caso, eu posso colocar, separar também valores. Everton, só com vírgula? Não, você pode colocar outro caractere aqui. Tá? Você pode colocar, por exemplo, deixa eu ver aqui, um asterisco, sem problema algum. Tá? Vou colocar asteriscos aqui. Só que na verdade tem que ser antes, tá? Então asterisco aqui, ó, aqui. Aqui. Vamos trocando a vírgula por asterisco. Pronto. Aí aqui dentro eu coloco também um asterisco. Joia? E então, na hora de rodar, F5 continua aparecendo Sandra e a minha sequência com asterisco agora. Tá ok? Everton, tem como eu contar também? Claro que tem. Olha só, vamos dar um outro eco aqui embaixo. Então, aqui agora eu vou dar um echo count. Quero saber quantos dados tem esse array. Dado count, array separado, né? Array separado. E simplesmente salve e roda. Ele vai me mostrar as posições, F5. Eu tenho 8 posições. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Começando sempre do 0. Tá ok? Posso varrer então? Claro que pode. Só dar um for em cima disso e ele vai varrer também
esses valores aqui. Tá ok? Uma forma simples, bacana e inteligente de se trabalhar. Tá ok? Bom, qual que seria uma finalidade bacana da gente utilizar isso? Pô, muito simples. Quer ver? Ó, vamos dar uns Enter da vida aqui. Vamos dar um eco BR aqui embaixo. Ctrl C. Vamos supor que num dado momento você tem uma data do tipo americana. Tá ok? Então, variável data recebe um ano americano, 2008, tracinho, o mês, né? Vamos supor um mês 8, tracinho, o dia 23. Então, eu tenho uma variável, né, invertida. Então, o que, que eu posso fazer aqui? Poxa, eu posso quebrar essa data para colocar ela da forma brasileira. Então, vamos supor, array data. Vamos colocar aqui array data. Então, nesse caso aqui, eu vou colocar explode. Explode, vou estar invertendo a data, tá ok? Quem que eu vou separar? Tracinho, vírgula. O que, que eu vou separar? A data. Joia? Separei a data. Array data já tem para mim o 0. Aqui eu vou ter o 2008 está na posição 0, o 8 na posição 1 e o 23 na posição 2. Então, eu quero agora imprimir ele na posição correta, brasileira. Então, echo, eu simplesmente faço isso. Array data, posição 2, fecha colchete, ponto final para concatenar, barra, ponto final para concatenar, array data, posição, quem que eu quero agora? Posição 1. Então, 1, fecha colchete, ponto e vírgula, 2 aspas, barra, ponto. Eu quero agora o último, né, que é o ano. Então, variável array, data, e coloco aqui o 0, que é o meu ano, ponto e vírgula. Então, fazendo isso, eu escrevo o ano invertido, ele vai aparecer na tela para mim de forma normal, do tipo brasileiro. F5, está lá, faltou somente um array data, que é com D maiúsculo, isso. F5, está lá, 23 de 8 de 2008. E a data, na verdade, foi digitada invertida. Então, eu simplesmente dei um explode em cima dos itenzinhos aqui, e então eu consegui converter essa informação. Então, essa informação foi convertida. Então, dá para a gente poder converter, por exemplo, uma SQL, que é um banco de dados, que trabalha com datas invertidas. Então, para eu converter isso para o brasileiro, eu posso trabalhar dessa forma, quebrando a data em arrays e invertendo a posição dos arrays, e eu vou ter uma data em português. Então, é assim que funciona a conversão de datas. Tá ok, pessoal? Exatamente assim. Bom, creio que na parte de array é isso daí. A gente já viu bastante coisa interessante, bastante coisa bacana, né? E se faltar alguma coisa, obviamente estaremos vendo no decorrer do nosso curso, no decorrer do nosso projeto, tá ok? Então, pessoal, só para ficar mais prático para vocês, lembre-se que a parte de array é muito importante, a parte de array é usada em banco de dados e você tem que ter experiência nisso. Então, treine bastante, faça bastante testes para que você consiga entender os próximos passos, tá ok? Bom, pessoal, essa aula está finalizada, a gente vai estar fazendo a próxima aula sobre a parte de variáveis enviadas por GET e por POST, que é a parte de formulário, né? E então, próxima aula estaremos vendo toda a parte de variáveis, tá ok? Que é enviada através de formulários no método GET e também no método POST. Salve aí o seu documento, teste, brinque bastante e faça bastante testes, tá ok, pessoal? Um abraço a todos e até a próxima aula.